Estou muito feliz em ver a igreja cheia de almas sedentas, de pessoas que estão no meio do deserto, mas que hoje vão se banquetear na presença dos seus inimigos. Glória a Deus. Está escrito assim: mas como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, isto é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não, os pentecostais não ouviram direito. Eu vou ler de novo. Mas como está escrito, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é isto que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, coloque na cadeira, no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso, fecha o corredor do seu lado, isso. Fecha os seus olhos e vamos orar. Deus eterno, eu te exalto, eu te glorifico, eu te exalto porque o Senhor é lindo. Eu te glorifico porque o Senhor tem uma noiva linda. Eu te exalto porque o Senhor está com seus olhos sobre nós nesta noite. E te glorifico porque o Senhor vai começar a falar conosco nesta noite. Senhor, nós não viemos aqui para passear, nenhum de nós tem tempo para isso. Viemos aqui porque a nossa alma tem sede da sua palavra. Queremos tocar o invisível nesta noite. E eu lhe peço, ó Pai, tenha misericórdia da minha vida, porque vou ser aqui o garçom para servir o seu povo nesta noite. Pai eterno, antes de começar a pregar, eu lhe faço os dois pedidos que me acompanham há muito tempo. O primeiro pedido é esse: que ao redor da igreja Assembleia de Deus aqui no Bom Retiro, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado, uma potestade, um trono, um principado, eu dou a estes demônios 5 segundos para sumirem deste bairro. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que vai trepidar sobre nós. Oh Deus, eu ainda te faço um segundo pedido. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre nós agora, e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero nesta noite, Senhor, anjos especiais aqui entre nós. Eu quero serafins. A palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Portanto, eu quero 8 anjos de fogo aqui nesta igreja agora. Eu quero um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 na entrada da igreja e 4 serafins sobrevoando a nave da igreja. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele. Senhor, tu não precisas da minha ajuda para curar, tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo, nem para salvar. Tu és onipotente. Mostra a sua onipotência nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de se assentar, levante o dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo no nariz do irmão que está do seu lado com carinho e respeito, e diga para ele: é hoje. Diga: é hoje que vamos voar. Voaremos ao encontro da glória do Senhor, e será uma viagem só de ida. Está preparado? Glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando ao Rei. Magnífico. Eu tenho hoje uma palavra de Deus que vai alicerçar a sua fé uma vez mais e vai lhe projetar para um reino de vitórias como nunca antes você teve nem conheceu. Será que você pode acreditar nisso e já começar a adorar ao Senhor, glorificando ao nome dele? Perfeito. Há algum tempo atrás, o Senhor nos levantou
nesta terra brasileira, nesta pátria amada, para ministrarmos a sua palavra. Já tem 8 anos que nós pregamos a palavra do Senhor de maneira oficial. A bem da verdade que eu ministro a palavra de Deus desde os 14 anos. E também é verdade que eu não ministro hoje como ministrava aos 14 e vice-versa. Hoje temos mais bagagem, hoje nós temos mais experiência. Mas a mesma fome, a mesma intimidade e o mesmo desejo do Senhor continua ardendo aqui dentro desse peito. Eu acho que é por isso que a chama do altar não pode ser apagada. O homem pode transcender na sua vida natural, ele pode crescer, mas ele jamais deve esquecer as suas raízes. Quem esquece as suas raízes não terá um futuro alicerçado. E desde a minha tenra infância na igreja, eu sempre amei a Deus e sempre quis que o Senhor revelasse diante dos meus olhos aquilo que é oculto aos demais. E isto não é uma utopia, isto não é impossível. Nós servimos a um Deus que é transcendental, servimos a um Deus que é metafísico, servimos a um Deus que é invisível. Ele é poderoso, ele é gigantesco. Uma vez eu ouvi um certo poeta dizer, e fiz minhas suas palavras, que Deus é tão grande, mas tão grande, que os seus pés estão dentro do santuário onde você está adorando hoje, mas a sua face está diante dos serafins que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem pode adorar mais uma vez, faça. Pois bem, há algum tempo também atrás eu pregava na Inglaterra, e em um dia de oração o Senhor levantou um vaso em profecia dizendo assim: filho, eu vou usar a tua vida e vou usar a sua história para levantar um exército na terra. Até então eu pensava ser mais uma daquelas profetadas, mas descobri com o decorrer do tempo que Deus é fiel em suas palavras. Ninguém queira ser dono da verdade, mas quando o Senhor levanta um homem ou uma mulher dotado de uma unção poderosa, o Senhor faz com que a vida deste homem e dessa mulher influencie outras vidas. E eu fico muito feliz de ver muitos meninos hoje por aí pregando a palavra do Senhor, que nasceram nestes 8 anos em que me viram pregar, porque preguei desde novinho em um grande evento no Brasil. Então, desde então, o Senhor colocou no meu coração um desejo de levantar um grande exército para Ele na terra. O Senhor colocou no meu coração a aptidão para treinar algumas pessoas que querem conhecer e desenvolver os seus talentos espirituais. O Senhor tem um talento especial para equipar aqueles que querem transcender nessa noite, sair da vida natural e voltar para sua casa mergulhados do sobrenatural de Deus. Eu sempre digo que o público que acompanha o pastor Marco Feliciano são meia dúzia de gente tudo louca. Ninguém bate bem na cabeça. Até porque nenhum pentecostal que se preza e que é pentecostal de verdade, não só pentecostal de carteirinha, você olha para a cara dele, ele parece ser louco, porque ele faz coisas que aos olhos naturais é absurda. Mas aos olhos naturais são absurdas porque o natural não entende nada do que é do espírito. Agora, aqueles que são espirituais sabem que quando nós gritamos, saltamos, falamos com Deus, oramos em línguas, interpretamos, damos murro para o alto e nós afrontamos Satanás, nós não fazemos isso de maneira desequilibrada e muito menos de maneira irresponsável. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós temos uma fé genuína. Eu quero dizer a você nesta noite para nunca se envergonhar de ser um pentecostal. Nunca se envergonhe, não tenha medo das pessoas te chamarem de louco, de maluco, de quadrado, de fanático, de barulhento. Se disserem que o seu Deus é surdo, olhe para as pessoas e simplesmente ignore. O poder que nós pregamos e que nós sentimos não é uma coisa natural, é uma questão de sobrevivência. Aquele que quer sobreviver nessa noite, por favor, saia da terra, toque o céu, adore ao Rei e deixe Ele te tomar, porque a glória pertence somente a Ele. Aleluia. Já vi que o barril de pólvora está preparado. Quando eu leio Paulo, quando eu leio a carta aos Coríntios, a primeira delas, no seu 2º capítulo, e aqui neste versículo 9, eu fico tentando entender o que é que o filósofo cristão, o homem que implantou o sistema do cristianismo no mundo,
que desvinculou a nossa fé da fé judaica, estava tentando dizer: Paulo está falando uma coisa aqui que não é natural, não é desta terra, não é para qualquer um. Paulo está dizendo que aquilo que os olhos não viram, o Senhor um dia iria mostrar àqueles que o amavam. Mas aí eu uso a minha mente analítica como mente de um pregador e volto no tempo bíblico, nos tempos interbíblicos, e começo a descobrir que homens já viram coisas tremendas nesse mundo. Paulo está dizendo que aquilo que os olhos não viram, nós vamos ver. Mas a minha Bíblia diz que homens que viram um mar se abrir, e mais do que isso, atravessaram este mar ao pé enxuto, olhou para as duas barreiras de água que estavam uma à esquerda e outra à direita, e viram um gigantesco aquário. Os olhos deles viram o mar se abrir. Mas Paulo está dizendo que o que Deus vai revelar à minha geração é algo maior do que aquilo que aqueles israelitas viram. A minha Bíblia diz de homens na Bíblia Sagrada que quando olharam para o céu, viram cavalos e carruagens de fogo que cercavam um santo homem de Deus. Mas Paulo está dizendo que aquilo que os olhos ainda não viram, o Senhor preparou para mim e para você. A minha Bíblia Sagrada fala da história de homens que viram por um momento o tempo parar. O sol ficou congelado em um canto, a lua em outro, para que um guerreiro de Deus conseguisse destruir os seus inimigos. Mas a minha Bíblia está dizendo que aquilo que nós não vimos, o Senhor vai revelar a nós nesses tempos. A minha Bíblia Sagrada fala de coisas que não dá nem para acreditar. A minha Bíblia diz que um machado de ferro estava no fundo de um rio, e um homem de Deus estendeu a mão sobre o rio, e o machado, que era de ferro, parece que foi transcodificado o seu sistema de células. De repente, de matéria de ferro, ele parece ter virado de isopor, porque começou a flutuar em cima das águas. Mas a Bíblia continua dizendo que aquilo que os olhos ainda não viram é o que Deus preparou para mim e para você que estamos aqui reunidos. Quando eu leio isto, eu saio da terra e começo a questionar ao Senhor, e questiono Ele dentro de uma razão lógica. Aquilo que você espera, aquilo que os seus olhos ainda não viram, estão por acontecer na sua vida por esses dias, porque quem prometeu tais coisas não foi homem, não foi homem de carne e osso, foi o Senhor que está sentado em um alto e sublime trono, que disse que os seus olhos veriam coisas inaturais. Para tentar entender e compreender o que é que Paulo está dizendo, eu tenho que lhe convidar a descobrir os mundos que existem. Lendo a Bíblia Sagrada e sendo talvez um bom estudante, eu descobri que nós não somos os únicos habitantes do universo. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu acredito em outros mundos. Eu não estou dizendo que eu acredito que Marte seja povoado, nem que Plutão, nem Saturno, nem Netuno, nem a Ursa Maior, que sejam elas habitadas. Mas eu creio que nós não somos os únicos habitantes deste universo, com base na Bíblia Sagrada. Eu creio em extraterrestres. Mas calme aí, não pegue essa palavra isolada para dizer que o pastor Marco acredita no ET de Varginha, para dizer que o pastor Marco acredita em marciano. Não é isso. Eu creio em uma outra forma de vida que não habita no sistema da terra. Por isso são extraterrestres, são fora da terra. E a minha Bíblia Sagrada me dá condição de dizer algumas coisas aqui que vai assustar você. Você acredita em OVNI, objeto voador não identificado? Se eu te mostrar que um homem da Bíblia Santo, cheio do Espírito Santo, que tinha visões de Deus, viu um OVNI, você acreditaria? Eu estou falando do profeta Ezequiel. No capítulo 1 e no capítulo 2 ele diz: eu estava passando perto da beira do rio Quebar, quando eu olhei para cima do rio, e eu vi uma roda que rodava de um lado para o outro, e esta roda brilhava, e de repente eu olhei para ela, e não era só uma roda que girava, tinha uma outra roda dentro desta roda, uma girava para um lado, a outra girava para o outro. Ele limpa os olhos e olha para cima e diz: e eu vi seres em cima dessas rodas. Aí os seres que ele diz não era o ET de Varginha, não era o ET do Steven Spielberg. Os seres que ele viu lá em cima são seres dos quais eu creio que existem. Um dia nós vamos estar do lado deles adorando ao Senhor. Ele viu anjos de Deus, ele viu querubins. Ei, existe extraterrestre sim. Quando a minha Bíblia fala de Miguel, quando a minha Bíblia fala de Gabriel, quando a minha Bíblia fala
fala de demônios como Abaddon, como Apolion, que estão reservados no livro do Apocalipse. Quando a Bíblia Sagrada fala de Lúcifer, quando a Bíblia Sagrada fala de legião, ela está falando de seres que não habitam na terra, são seres que habitam em um outro mundo paralelo ao nosso. Por isso nós não somos os únicos habitantes do universo. Pergunta para o seu irmão: você crê nisso? Olhe para cá. Lendo o que Paulo escreveu, eu começo a entender que existem mundos paralelos. Existem pelo menos 3 mundos paralelos que tracei estudando a Bíblia Sagrada. E eu quero que você me empreste a sua mente e o seu coração para desfrutar desta revelação comigo. Eu descobri que existem pelo menos 3 reinos assim chamados. O primeiro é o reino do espírito do homem. O segundo é o reino do espírito do diabo. O terceiro é o reino do espírito de Deus. Cada um deles está alicerçado em uma dimensão, em uma localidade. Cada um deles está reservado em um certo grau, em um nível diferente. Eu quero identificar esta mensagem de hoje sob o seguinte tema: a 4ª dimensão. Descobri, lendo a Bíblia Sagrada, que tais mundos são paralelos e eles não se tocam de maneira natural. Quando estes mundos se tocam, quando o mundo do espírito do homem toca o mundo do espírito do diabo, quando o mundo do espírito do homem toca o mundo do espírito de Deus, coisas transcendentais e sobrenaturais começam a acontecer. Mas antes de falar deste encontro, permita-me lhe falar quais são estes reinos e como é que eles estão divididos. É claro que eu não quero exaurir todo o tema, todo o contexto, porque eu precisaria aqui de pelo menos umas 8 horas para lhes falar tudo isso. Nós não temos tempo hábil para isso. Permita-me falar primeiro sobre o reino do espírito do homem. O reino do espírito do homem tem um endereço. Se pegássemos hoje dentro do grande universo para saber onde é que os homens habitam, nós teríamos que entrar pela Via Láctea. Passando pela Via Láctea, entraríamos dentro do sistema solar. No sistema solar nós veríamos o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. Este planeta tem um nome estranho, chamamos ele de Terra, mas deveria ser chamado de planeta Água, porque ele tem muito mais água do que terra. Mas deixamos isso de lado. Neste planeta Terra nós temos vários continentes. A Terra sofreu várias colisões, a Terra sofreu vários terremotos, até que nos dias de Peleg, isso está escrito lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, se dividiu a Terra. Nesses continentes foram divididos. E hoje, se perguntássemos qual é o nosso endereço, nós diríamos que nós estamos aqui na América do Sul. Estamos hoje congregando no maior país de língua portuguesa abaixo da linha do Equador, o maior país cristão do mundo. Neste país cristão, se você pegasse ele e começasse a desossá-lo, você encontraria o próspero estado de São Paulo. Se você procurasse o nosso endereço no estado de São Paulo, nós estaríamos na capital paulista hoje, aqui no bairro do Bom Retiro. E o endereço nosso no mundo cósmico é esse. Esse é o reino do espírito do homem. Quando olhamos daqui de baixo, vemos a terra, achamos ela de certa forma gigantesca. Mas quando olhamos lá de cima, dentro de um avião ou através de fotos, vemos como ela é pequenina. E este reino, sendo tão pequenino, traz tanto transtorno. Quando eu falo do reino do espírito dos homens, eu falo do reino dos espíritos daqueles que receberam inteligência, mas que não a usam para o bem, a usam para o mal. No reino do espírito dos homens, vale mais aquele que tem mais, vale mais aquele que teve a oportunidade de nascer bonito e bem afeiçoado. Se você foi como eu, que não teve essa graça, que quando olha no espelho não sabe se está de frente ou de costa, aí você tem que contar é só com a graça e com a misericórdia de Deus mesmo. Dizem neste nosso mundo que o homem vale aquilo que ele tem no bolso. Se isso fosse verdade, alguns aqui não valiam nada, outros aqui valiam menos ainda. Ainda bem que Deus não enxerga a gente dessa forma. Quando Deus quer medir um homem, Ele não olha para o bolso dele, Ele olha para dentro da alma dele, e na alma dele Ele encontra uma fagulha de graça e de glória. Se Deus olhasse para você agora, o que é que Ele veria aí dentro? Um
Um altar que está em cinzas, um altar que simplesmente está desmantelado, ou ele encontraria uma brasa de chamas acesa? Dá uma olhadinha de canto de olho para o irmão da sua esquerda, dá uma olhadinha de canto de olho para o irmão da sua direita, e você vai descobrir o que é que ele tem no peito: se um coração de pedra ou se uma brasa de fogo. Pastor, como é que eu identifico? Se ele não abrir a boca para glorificar a Deus, é porque ele é um vaso completamente tomado de gelo. Agora, se ele saltar para cima, é porque é uma brasa de fogo tirada do altar. Aleluia. Este é o mundo do espírito dos homens. No mundo dos espíritos, os homens trocam os valores. Vivemos numa época de inversão de valores. Um homem de terno e gravata pregando a palavra não inspira mais confiança nas multidões. Mas um pederasta ou um cidadão com a sua vida sexual em dúvida, com um microfone na mão cantando musiquinhas ignorantes, atrai a multidão. Amados, vivemos num mundo diferente. Aqui hoje o que é certo é o errado, e o errado virou certo. Ser desonesto hoje é ser sinônimo de bobo, de otário. Se você ser desonesto hoje em alguns lugares você recebe até aplausos. Você ser honesto, você é simplesmente rejeitado pelo mover das águas deste mundo. O mundo em que nós vivemos está vivendo um cataclisma de identidade muito grande. Ninguém mais sabe o que é. Os homens vivem numa crise de identidade. Por exemplo, os homens pensam que a maior riqueza desta vida, neste século 21 materialista e capitalista que vivemos, eles pensam que a maior riqueza é o ouro, é a prata, é o dinheiro que tem, e eles se esquecem daquilo que a Bíblia Sagrada nos dá de exemplo. Salomão disse que o maior bem que um homem pode ter é o seu nome. Se o homem não tem um bom nome, de nada vale ele ter dinheiro, de nada vale ele ter outras coisas. Por isso, prime e zele pelo seu nome. É por isso que Jesus, quando foi emplacado nos nossos corações, o nome dele brilhou acima de todos os nomes. Sabe por quê? Porque ninguém nunca encontrou um defeito no nome dele. O nome de Jesus acabou virando uma senha que abre portas, que abre milagres, que faz as coisas acontecerem. Mas vivemos nesse mundo perdido, no mundo dos espíritos dos homens. Os homens esqueceram que a maior riqueza, ou uma das maiores riquezas que temos, é a família. Uma das maiores riquezas que temos são os nossos amigos. Ei, estou falando de amigos, não estou falando de colegas, não estou falando de aproveitadores, não estou falando de pessoas que veem você como uma possibilidade, como um objeto, como um produto. Estou falando de amigos. Amigo é aquele que não te fala aquilo que você quer ouvir, mas fala aquilo que você carece e precisa ouvir. Eu quero dizer a você que a maior riqueza que você tem é a sua família. Nada vale mais do que o sorriso de um filho, nada vale mais do que um beijo de uma criança, nada vale mais do que você poder dormir na sua cama, do seu lado ter alguém com quem você compartilhou a vida. É claro que o tempo foi capaz de degenerar o corpo, é claro que não é mais aquela uva do começo do casamento. A bem da verdade está parecendo agora um maracujá de gaveta, mas as coisas que estão por dentro são melhor. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Veja bem, por que a igreja evangélica cresce? Porque nós vivemos um sistema de família. Eu sou seu irmão e você é meu irmão. Eu chamo Benilton, esse homem desse tamanho aí, com essa cor de pele abençoada, de meu irmão, e ninguém pode falar que não é. Se lá fora você der um abraço em outro, vão te chamar de homossexual. Aqui, quando você abraça alguém, alguém diz: ele está tendo comunhão. É possível viver nessa terra e ser diferente. Aleluia. O reino dos espíritos dos homens são dominados por homens. Nem todos eles são capazes, nem todos eles são tementes a Deus. Mas na falta de gato a gente usa o cachorro. Eu penso que Deus às vezes faz assim. Nós temos um país completamente dominado por políticos corruptos. É claro que toda regra tem exceção. E o país só está nessa situação porque eu e você somos culpados. Pastor, eu não sou culpado de nada. É sim, Senhor, e eu te provo que é. Somos o único povo do mundo que conhecemos o poder da nossa palavra. Somos o único povo do mundo que temos intimidade com Deus. E tudo o que falamos, se sair do coração, acaba acontecendo. Você crê nisso? E sabe o que os nossos pais na fé nos ensinaram? Nos ensinaram que a política era do diabo. E o que aconteceu? O diabo foi lá e tomou posse dela. Mas eu profetizo que este ano, antes do Natal, é o ano da devolução. Este ano é o ano da restituição. Eu profetizo que tudo aquilo
aquilo que o diabo transformou em miséria, o meu Senhor transformará em graça, porque Ele tem um povo que tem a mente aberta. Quem concorda comigo, jogue a mão para cima e adore ao Senhor. Isso aqui é mensagem abençoada. Falamos até sobre o exercício da nossa cidadania. Esse é o reino dos homens. Não vou pôr um ponto final, porque poderia passar a noite toda falando sobre ele. Vou colocar uma vírgula. Não, reticências, para que você medite um pouco em casa e crie uma nova mensagem em cima dessa. Permita-me agora lhe arrancar da terra e te levar para um outro reino. Não tenha medo, não fique com medo, não faça o sinal da cruz, não queira sair correndo daqui, ok? Não chame pela senhora deles, nem por São Jorge, não. Fique tranquilo, você está guardado aqui nesse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa do Todo-Poderoso Deus. Acotovela o seu irmão, diga para ele: não fique com medo. Diga, porque Satanás não tem poder aqui. Entendeu? Então dá um grito de glória só para eu ouvir. Deixa-me lhe falar sobre o reino do espírito do diabo. O reino do espírito do diabo também tem um endereço. Não que ele tenha riquezas, não que ele tenha um reino todinho dele, bem organizado. Não, o diabo, eu descobri lá na Bíblia Sagrada, que é um infeliz, pobre, desgraçado, cego e nu. E toda a promessa que ele faz para dar ao ser humano, ele é um mentiroso. Ele chegou perto de Jesus, quando Jesus descia lá do monte, quando ele estava lá no monte, nos dias de jejum, e disse para ele: se você dobrar o seu joelho perto de mim e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Jesus deu uma olhadinha para ele, eu imagino Jesus dizendo: ah, coisa ruim. Como é que você vai me dar uma coisa que não é sua? Como é que você quer me dar uma coisa que não te pertence? Você não tem nem onde cair morto, porque dono do ouro e da prata continua sendo o Senhor da seara, o eterno Deus. Então, como ele não tem um reino para ele, como ele não tem uma casa própria, como ele foi banido do lugar onde ele habitava, como ele e a terça parte daqueles que creram nele foram expulsos de lá, ele tentou morar na terra, mas não conseguiu, porque a terra é nossa. Deus olhou para o homem e disse: dominai a terra e sujeitai-a. Satanás só tem poder na sua casa porque você é um bobão. Satanás só manda na sua família porque você é ignorante acerca das promessas de Deus. Porque se você entender o tamanho da autoridade que está dentro de você, você vai chegar na porta da sua casa hoje e vai liberar uma bomba atômica de autoridade, e os demônios vão ter que catar capim em outro lugar. Está entendendo isso? Então olhe para cá. Vou fazer uma pergunta simples: para onde fica o reino das trevas? Onde fica o inferno? Um monte de gente grita: para baixo. Eu sei que a Bíblia Sagrada tem um texto que fala sobre isso. O lugar do ímpio é para baixo, porque o lugar do inferno é para baixo. Mas para baixo depende de que visão, não é? Quem está na China é para cima, no Japão. Então depende. Isso aqui é uma linguagem metafórica, é uma alegoria. Na realidade, o reino onde Satanás hoje habita não é na terra, e também não é no céu. A minha Bíblia diz que eles ficam nas regiões celestiais. Diga, regiões celestiais. Sendo regiões celestiais, pode muito bem ser o nosso céu visível, como pode ser o céu cósmico, como pode ser o céu onde Deus habita. Como o céu onde Deus habita, a minha Bíblia diz que lá existem muralhas que cercam aquela bela cidade. Isso eu vou falar daqui a pouco. Satanás sendo expulso de lá, ele pode muito bem ter se alojado do lado de fora do céu, nas regiões celestiais. De uma coisa eu tenho certeza: ele não tem ninguém para lhe servir, a não ser os demônios que o servem, porque morrem de medo dele. Ele não tem um trono de glória como tem o meu Senhor. Ele não tem vestes douradas e belas como tem o meu Senhor. E ele não tem felicidade. Todas as vezes que Satanás quer dormir, ele precisa tomar umas 4 caixinhas de Lexotan. E eu vou lhe dizer por que é que ele fica perturbado. Porque todos os dias quando você acorda, cheio de remela, com aquele cheiro na boca, parecendo que comeu uma meia,
Ele olha para você daquele jeito e ele diz: e Deus ainda vai com a cara desse aí. Ele diz: eu perdi o meu poder, eu perdi a minha unção de adorar para esse pequenininho aí. Aí vai você, cheio de defeito, barrigudo, careca, manco de uma perna, cego de um olho, banguelo, com a voz de taquara rachada, olha para o céu e diz assim: eu te glorifico, Deus. E Deus fica de pé no trono e diz: eu amo você. Aleluia. Eu estou sentindo uma liberdade tão grande de Deus nesse lugar. Levante as duas mãos para cima, levante as duas mãos para cima. Eu não vou te torturar, levante. Deus, onde houver uma mão levantada agora, toca neles do jeito que o Senhor está me tocando. Dá para eles um pouquinho da alegria do céu. Onde houver alguém alegre, enche mais. Não se assusta não, o geladão. O membro da igreja sorveteriana errou o culto. Aqui tem vários cultos. Você entrou no culto errado, adiantou 1, 2, 3 dias. Esse culto é desse jeito mesmo. É culto de alegria, é culto de satisfação. Eu não sirvo a Deus para ficar no culto com a cara parecendo que comi jiló antes de vir para a reunião. Eu não fui batizado num pote de vinagre. Eu fui cheio da graça. A graça é a alegria. Me acompanha, por favor. Deixa ele mostrar o reino das trevas. Tente plantar os seus olhos num lugar que é mais parecido com um limbo, um abismo, lugar de tetricidade, lugar de gemidos e grunhidos. Seres que um dia tinham a imagem de Deus foram transformados em coisas horripilantes. Você já percebeu que todas as vezes que o diabo aparece, ou todas as vezes que alguém quer fazer alguma coisa para lhe amedrontar, mostra uma coisa feia? Sabe por quê? Porque ele perdeu o brilho da glória. A pior coisa para um ser humano é quando ele perde o brilho da glória de Deus. Não deixa a glória se afastar de você, irmão. Agarra ela, chama, conversa com Deus, negocia com Ele, pede perdão. Fala para Ele: Senhor, eu vou parcelar os meus pecados em alguns meses para pagar, mas não me deixa sozinho nesse lugar. Está entendendo isso? Então adore a Ele. É a única coisa feliz que você pode fazer nesse lugar aqui. O reino das trevas é um reino organizado com uma certa desorganização. Até porque o imperador do mal nunca foi um anjo de guerra. Se ele fosse um anjo de guerra, se fosse um Miguel que tivesse traído Deus, eu acho que a situação seria um pouquinho pior, porque ele conhecia de estratégia de guerra. Mas o que caiu era um adorador, era um músico, um cantor. Então ele não tem muito controle sobre os seus demônios. É por isso que quando você vê bandidos se atracando contra bandidos, são demônios brigando contra demônios. E a minha Bíblia diz que um reino dividido não pode prosperar. É por isso que o reino das trevas pode ser desbaratado a qualquer momento. Pastor, o senhor não tem medo de ficar falando do diabo? Eu não tenho medo não. Mas pastor, ele tem poder, e daí? Aquele que está comigo tem todo o poder, toda a autoridade. Um dia que eu descobri uma coisa tão linda aqui, irmão Joel, na Bíblia, eu passei a ficar mais corajoso, sabe, pastor Heron? Eu sempre tive medo de Satanás quando eu era criança. Eu não dormia à noite no escuro. Eu morava num corredor que dava uns 30 metros da rua até ele. Todos os dias algum amiguinho tinha que me levar para lá. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu sonhava. Eu fui atormentado no meu espírito toda a vida por ele. E depois que vim para a igreja, quando alguém caía endemoniado, eu corria lá para o fundo. Eu ficava amedrontado com aquilo, até o dia que Deus me deu esta revelação que eu vou lhe passar agora. E o que aconteceu comigo poderá acontecer com você. Se você vê alguém pular e agora sai do lugar, irmão, não se assusta não. É porque é muita graça mesmo. É a revelação que vai quebrar o espírito de medo. Porque a minha Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Um espírito de fortaleza nele. Sabe o que eu descobri? Que por mais demônios que Satanás tenha, ele não pode jamais vencer o exército de Deus. A minha Bíblia diz que com ele caiu a terça parte das estrelas. Diga comigo, a terça parte.
Então raciocine, se caiu a terça parte, sobrou ainda 2/3. Então quer dizer que para cada demônio que vem contra a sua vida, tem no mínimo 2 anjos halterofilistas com espada na mão para acabar com Satanás e os demônios dele. Ei, para que temer? Para que vir para o culto e ficar com esse olho parecendo que viu a mortiça da família Adams? Para quê? Não, pastor, é que na minha frente, na minha casa mora um pai de santo. Pai de santo é você? Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 meninos, eu sou pai de 3 santinhas. Aquele catimbozeiro que mora lá de frente, aquele filho do cão com a pombagira, não conhece o poder do Deus que você serve, não sabe a autoridade do Deus que você serve. Aleluia. Tem uma irmã que se converteu lá na minha igreja, a irmã Veronice. Ela é uma irmã bem abençoada pelo Senhor. Ela é bem gordinha. Ela está lá no Provérbios 28 e 25 ou 25 e 28. O que confia no Senhor engordará. Excesso de confiança da irmã Veronice. E a irmã Veronice foi uma das piores macumbeiras da cidade. E ela tem um certo parentesco comigo. E hoje ela conta, quando dão oportunidade para ela na igreja, nos cultos de ciclo de oração, que Jesus salvou ela através da nossa vida. E ela dizia assim: eu era macumbeira, eu mandava matar pessoas nessa cidade, muita gente tinha medo de mim aqui, mas todas as vezes que esse menino, que era o Marco Feliciano, o Kim, se me chamar desse apelido eu lhe dou um cascudo. Todas as vezes que o Kim, é coisa da minha mãe isso, todas as vezes que o Kim ia na minha casa com a mãe dele, eu não conseguia ficar perto dele, porque tinha uma luz, tinha um brilho ao redor dele. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que desde antes de eu aceitar Jesus, ele já havia me aceitado e colocou do meu lado um anjo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se alguém tentar tocar na sua vida a partir de hoje, vai enfiar a mão numa caixa de abelha, vai sair picando, porque você é a menina dos olhos de Deus. O que eu vou falar aqui agora não é para céticos, é para espirituais. Amém? Dê uma olhadinha ao seu redor, gire a cabeça e veja a multidão que está dentro da igreja hoje. Olhou? Olha que coisa linda. Escute, a minha Bíblia diz que ao lado daquele que teme a Deus existe um anjo. Você já imaginou a reunião de anjos que está acima do teto aqui da igreja? Pastor, mas isso não é angelolatria? Não! Isso é Bíblia. E vou dizer mais, eu vou imaginar como é que eles ficam, porque eles ficam do nosso lado para guardar. Aqui dentro da igreja a gente não precisa ser guardado, a gente já está guardado. Então eles se reúnem aqui em cima, ficam aí em cima tomando um chazinho da raiz de Jessé, batendo um papo. Eu imagino um anjo encontrando nós e dizendo assim: ô companheiro, quanto tempo que eu não te vejo? Pois é, rapaz, tenho trabalhado muito. Trabalhado muito é? O que você está fazendo aqui? Eu estou guardando aquele santo lá embaixo, ó. É verdade que tem alguns anjos com uns esparadrapos na testa, porque tem uns crentes que misericórdia. Todo dia o abençoado passa pelo limite. Aí o anjo tem que revezar, mas está de pé aqui. A minha Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. O que está acontecendo hoje aqui, irmão? Eu estou sentindo alguma coisa diferente. Me dá licença. Glória a Deus. Meu Deus, coração está desritimado, irmãos. Tudo é possível acontecer aqui hoje, tudo. Se você está na expectativa de um milagre, se prepare. A nuvem da glória do Senhor já começou a trovejar. Vai recebendo um renovo na sua alma aí, em nome de Jesus Cristo. Receba poder. Oh.
escute. Este reino organizado, com uma certa desorganização, é composto de outros elementos que nós chamamos de demônios. E a Bíblia fala que eles são os anjos caídos. Era gente de Deus, do exército dele. Perderam seus postos porque pecaram. A minha Bíblia fala que eles não são apenas de uma categoria. A Bíblia chama eles de tronos, principados, potestades. Existem demônios e demônios. Existem demônios que são encarregados de um país. Existem demônios encarregados de estados. Existem demônios encarregados de bairros, de cidades. Existem demônios encarregados de rua. O da rua é conhecido, né? O infeliz tem um apelido, é tranca-rua. Pois bem, esse é o reino de Satanás. É um reino desorganizado. Quando eu falo isto, falo com base na Bíblia. Deixa-me lhe dar um exemplo para você não se perder. A minha Bíblia diz que Daniel havia orado 21 dias. No final dos 21 dias, o anjo Gabriel chegou diante dele e disse: olha, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E ele se explica. O que aconteceu foi que quando eu saí da presença do Pai para lhe trazer a resposta, o príncipe do reino da Pérsia me bloqueou em cima. Nesse dia me veio uma flechada de entendimento. E eu disse: Deus, demônios podem paralisar anjos? É interessante isso aqui. Porque Gabriel foi bloqueado lá em cima e não pôde descer durante 21 dias. Durante 21 dias Daniel não parava de orar. Gabriel não voltava para o céu. Foi onde o pai lá no céu parou e disse: cadê Gabriel? Quando ele olhou, lá está Gabriel aprisionado pelo príncipe da Pérsia. Eu disse: Deus, por que isso? E o Senhor disse: porque assim como Satanás tem a hierarquia dos seus demônios, Deus tem a hierarquia dos seus anjos. Existem anjos do lado de Deus que não são anjos de guerra. Existem anjos ao lado do Senhor que são anjos apenas para louvar. Outros são apenas anjos mensageiros. Outros são anjos com outras funções, como no caso de Gabriel, que era o interlocutor de Deus, o ministro das comunicações do céu. Está entendendo isso? Agora, como um anjo que comunica, que não é dado à briga, vai enfrentar o príncipe da Pérsia, que era um demônio que habitava naquela região? Parece que o infeliz está lá até hoje, né? Porque fica lá na região do Iraque. O cão está lá e não tem quem tirar aquele demônio daquele lugar. Só que teve um dia que ele ficou a ver navios. Porque como ele prendeu Gabriel, eu imagino o príncipe da Pérsia chamando os demônios e dizendo: prendi o anjinho de Deus. Prendi o anjinho, vai anjinho barroco, voa. E Gabriel não podia, não era anjo de briga. Quando Deus olhou do céu e percebeu, falou: ah, é assim? Eu imagino o senhor lá no céu dando só um assobio. Miguel! Miguel! Pois não, senhor. Como é que está a espada? Senhor, desde a última vez que eu expulsei Lúcifer daqui, não vejo a hora de cortar mais uns demônios no meio. Então dá uma olhadinha para o seu irmão. Gabriel está preso. Ele não é de briga, ele é de paz. Como você é o meu ministro da guerra, vai lá e ensina para aqueles demônios que ninguém toca naqueles que eu escolhi. Tem demônio perdido até hoje aí no cosmos por causa de Miguel daquele dia. Está entendendo? Se nessa noite o Senhor mandou para você um anjo para lhe contar um segredo e o anjo não veio, sabe aquela resposta da oração que você está esperando há muito tempo? Possa ser que Deus já mandou e tenha acontecido algum entrave aí para cima. Não me interessa se foi isso ou não. A minha oração de hoje é uma oração de guerra. Eu vou orar para Jesus mandar alguém para libertar esses anjos e trazer para você a resposta. Pastor Marco, mas calma aí, Miguel não é o anjo de Israel? Sim, se Miguel não vier, irmão, fica tranquilo que outro vai vir. E se não vier anjo nenhum para dar conta desse demônio, fique tranquilo que o meu Deus vai pegar o seu carro, vai sentar nas asas de um querubim, vai voar nas asas do vento e vai vir para te dar a bênção pessoalmente. Crê nisso? Então dê glórias ao nome do Senhor. O reino das trevas, eles só conjugam 3 verbos: matar, roubar e destruir. É a única coisa que os demônios sabem fazer. E nisso eles são maestros. Eles passam o dia todo articulando planos, criando projetos contra a igreja do Senhor. Eu penso que todos os dias nós temos uma luta.
E quando vencemos a luta no fim do dia e vamos dormir, os demônios que trabalharam contra nós pegam uma carona com seus outros demônios e voltam lá dentro do limbo, sentam com o diabo e falam: olha, nós não demos conta hoje. Aqueles crentes nos venceram. Só que escute, demônios e Satanás têm um dom que nós não temos. Eles têm paciência. Para eles não importa se você é crente há um dia ou há 100 anos. Não importa se você venceu ele ontem com fogo na mão, se você tem vencido ele há 30 anos, não importa, ele não desiste nunca. Porque ele já é derrotado. E o que ele conseguir é lucro. Por isso, irmão, não deixe de vigiar. Tempo de igreja não credencia ninguém a ir morar no céu. Está entendendo isso? Para ir morar no céu é uma luta constante, você tem que vencê-las. É claro que não tem nenhum super-homem aqui, mas a misericórdia de Deus serve de bengala para nos ajudar a caminhar. Está entendendo isso? Então não brinque com Satanás. Não subestime, não tenha medo dele. Faça como eu, não tenha medo dele, mas não subestime, ok? Leve a sua vida em consagração e oração. Se ver alguma artimanha dele, rejeite, quebre, expulse. Jesus disse: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Use a autoridade. Agora, eles nunca vão desistir. E como eles não desistem? Eles esperam a hora em que você vai dormir, porque aí o nosso corpo entra em estado alfa ou beta. Nós nos desligamos desse mundo e nesse momento eles retornam para o lugar de onde eles vieram e pegam já um novo plano. E aí o diabo começa a trabalhar. Tem uma história que eu sempre conto ela quando falo sobre batalha espiritual, porque aconteceu na minha casa. Temos uma irmã lá na minha cidade, e ela um dia foi nos visitar na hora do almoço. Engraçado, crente gosta de visitar os outros na hora do almoço. É uma maravilha. Não é verdade? Cada coisa que vem na minha cabeça quando eu estou pregando, é que o fax, nessa hora o fax do céu acho que chega truncado, né? Pois bem, voltando a... E a irmã, depois do almoço, ela encostou no sofá e apagou. A gente achou que ela estava tirando uma soneca. Depois de uns 40 minutos ela voltou, mas ela voltou chorando e falando em línguas. Chamou a mim e minha esposa e disse assim: olha, o Senhor me arrebatou em espírito. Quem crê em arrebatamento aqui? Ela disse: o Senhor me arrebatou em espírito e me levou a um lugar. E havia uma mesa oval gigantesca. Haviam homens de terno ao redor da mesa. E havia um na cabeceira da mesa que parecia ser o líder da reunião. Ela disse que ao lado dele tinha uma mulher. E esse homem tinha um papel na frente dele. E ela em espírito sobrevoou a mesa e foi por trás dele. Eles não viam ela. Ela disse que de cima, por trás dele, ela leu no papel. E no papel estava anotado o meu nome: Pastor Marco Feliciano. E o homem começou a reunião e começou a fazer perguntas no sentido horário na mesa, dizendo àquelas pessoas que estavam ali: o que é que você tem feito para bloqueá-lo? E todos naquela mesa, disse ela, tinham algo para falar. Um dizia: nós temos colocado mulheres na frente dele. Outros: dinheiro, fama. Outros se levantaram e disseram: nós temos usado gente da igreja dele para persegui-lo. Outros diziam: nós temos usado o ministério para poder bloquear o ministério dele. E cada um tinha uma coisa para falar. Outro disse assim: nós temos usado a solidão como forma de um demônio para atormentá-lo. E quando o último da mesa se manifestou, ela disse que aquele homem ficou tão irritado que ele esmurrou a mesa. No momento que ele esmurrou a mesa, mudou toda a cena. De roupa de terno, de homens que pareciam empresários, se transformaram em coisas gosmentas, em seres horríveis, demônios. E o que estava na cabeceira da mesa de pé gritou: por que é então que nós não conseguimos detê-lo? Ele é só um homem de carne e osso. Eles disseram, ela disse que todos abaixaram a cabeça e apontaram para um canto da parede e disseram assim: se fosse ele sozinho, a gente tinha vencido. O problema não é só ele. O problema é aquilo ali. Quando apontaram para um canto da parede, ela disse que abriu um buraco, e de dentro daquele buraco começou a vir vozes e oração e gritos de gente do mundo inteiro dizendo: Deus, guarda o pastor Marco, protege o seu filho, Senhor, inspira ele, levanta uma muralha de fogo ao redor dele.
Quando eu falo isso eu me emociono, porque aqui eu descubro que o segredo de um homem de Deus não está no poder da sua oratória. O segredo de um homem de Deus está na retaguarda de oração que ele tem. Está entendendo isso? Eu sei que alguns olham diante de mim e dizem assim: poxa, eu queria ser como o pastor Marco, ele faz tanto e eu não faço nada. Amados, cada um foi chamado para uma coisa. Eu tenho certeza que no dia em que o Senhor for entregar os presentes no céu, o galardão, vai ter gente que nós vamos olhar para ele e dizer: mas esse crente não fazia nada, e ele vai receber presentes maiores do que o nosso. E Jesus vai explicar o porquê. Ele não pregava, mas passava a madrugada intercedendo, orando, para que eu guardasse, para que eu fizesse, para que acontecesse. Está entendendo isso? Eu quero que no nome de Jesus Cristo você nunca deixe de orar. Não deixe de buscar, de interceder a Deus. Você pode não ser forte no corpo físico, você pode não ter um nome grande dentro da sua igreja, pode ser desconhecido do seu ministério, mas há um Deus lá em cima que conhece você pelo nome, o seu endereço, o número do seu sapato, e tudo que você faz está anotado. E tem mais, a bênção vai chegar aí. Eu profetizo que você vai colher 100 vezes tudo que você tem plantado no reino de Deus. Dá para acreditar nisso? Então jogue a mão para cima e glorifique a Jesus. É interessante, parece brincadeira, mas todas as vezes que eu falo sobre isso, o Senhor me dá a mesma visão. E eu estou tendo ela aqui. Sempre que eu falo sobre isso, eu vejo um velho com um lápis atrás da orelha, sentado num banquinho com uma prancheta na frente, de arquiteto, de projetista, um papel na mão, fazendo projetos. E todas as vezes que eu conto essa história, o velho pega o papel que ele estava fazendo, amassa, joga dentro do lixo e sai dizendo: hoje não dá mais para fazer projeto nenhum. E todas as vezes o Senhor diz para mim que esse homem é Satanás. Isso o Senhor quer dizer que nessa noite os projetos que estavam em andamento contra a sua vida, ele foi obrigado a amassar e jogar na lata do lixo. Hoje, pelo menos hoje, você vai respirar em paz. Se prepara, encha a tua botija de azeite hoje. Se eu fosse você, eu pedia para Deus tocar cada célula do seu corpo com fogo. Eu quero ver você sair daqui transcendendo. Quero ver você entrar na rua da sua casa sendo poderoso em Deus, chamando o tranca-rua pelo nome, esfregando o focinho dele no chão, pisando sobre a cabeça dele e autorizando Deus a te abençoar. Meu Deus, olhe para cá. Esse é o reino do diabo, é o reino do seu inimigo. Lhe apresentei o mundo dos homens, lhe apresentei o mundo dos demônios. Agora, com muita alegria, eu quero lhe convidar a ver o reino de Deus. Tem coragem? Então olha para o seu irmão e diga: aguenta, coração. Eu quero lhe convidar a entrar lá, não pela janela. Nós não vamos bisbilhotar através dos muros. Eu quero te convidar a entrar comigo pelos portões. Pastor, mas os portões não estão fechados? Estavam. Até 2000 anos atrás estava trancadinho. Tinha um véu que separava. 2000 anos atrás, ninguém podia ir lá, Caio, nem podia olhar para aquele lugar. Mas há 2000 anos atrás, quando Jesus estava olhando para os seus discípulos e estava subindo lá em Jerusalém, lembra da história? Quando ele estava subindo, os discípulos olhando, uma nuvem oculta ele, e os anjos aparecem dizendo assim: varões galileus, o que estáis olhando? Do jeito que ele foi, um dia ele vai voltar. Quando a nuvem oculta Jesus, eu tenho uma história para lhe contar. A nuvem oculta ele, e ele não foi aí para cima, porque aí para cima só tem lua, e ninguém nunca achou Jesus na lua. Jesus não foi para Marte, não foi para o cosmos, ele não foi para o sol. Quando Jesus subiu daqui, ele atravessou a região do espírito de Satanás e chegou na região do céu. Quando ele chegou na região do céu, o portão estava lacrado, estava fechado, mas do lado de fora, os anjos que guardavam as regiões celestiais, por causa da queda de Lúcifer, quando observam que vem entrando por aquele lugar um homem todo brilhante, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente,
frente, roupa branca, cinturão de ouro no peito, gritando: eu sou vitorioso, a vitória é minha, eu fiz e aconteci. Os anjos olham, param e percebem que é a majestade de Cristo que está chegando. Quando os anjos chegam perto dele, o portão está fechado. Aí a narrativa não é minha, aí a narrativa é do salmista do Salmo de número 24. Os anjos que estão do lado de fora gritam para os anjos que estão lá dentro: levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Do lado de dentro alguém grita: mas quem é esse Rei da Glória? Do lado de fora os anjos dizem: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Pronto, o portão está aberto. Chama o seu irmão e diga para ele: vem comigo. Ei, caminha comigo um pouquinho nesse reino. Atravesse comigo o portão. Olha à sua direita e veja muros gigantescos, com 12 pedras, 12 camadas de pedras preciosas. É claro que lá não tem pedra, porque lá é espiritual, mas tem alguma coisa lá que brilha, como sardônio, como jaspe. Olhe para aquele muro e vai se acostumando com ele, porque nós vamos bater papo encostado nele um dia. Quero te ver lá. Dê uma olhadinha para a outra esquerda e veja uma campina verdejante, linda, sendo banhada por um rio de águas cristalinas. Daqui a pouco nós vamos para o rio. Vem mais para o meio da cidade comigo. Vem olhando como ela é. É uma cidade arquitetada pelo Senhor. Tem casas ali e nenhuma delas se compara à taperinha que você mora. Tem gente aqui que mora lá na favela. Tem gente aqui que paga aluguel, BNH. A casinha que mora, quando recebe visita, o marido e a mulher tem que tirar para o ímpar para ver quem sai de casa, porque não cabe lá dentro. É uma tribulação. Quando chove cai goteira, só o sangue do general para ter misericórdia. Sabe, aquela casinha que você está tentando construir há centenas de anos, que está no reboque ainda. Pois bem, você vai trocar esta casinha por uma casa eterna que Ele está construindo. Já construiu lá, a sua casa já está mobiliada. E vou lhe dizer, não é casinha pequena não, é uma casa alicerçada para aqueles que foram fiéis ao Rei, que acreditaram nele aqui. Qual pai que, tendo condições, vai dar uma casinha medíocre para o seu filho morar? Eu quero crer que tem uma mansão te esperando naquele lugar. Tem uma mansão me esperando naquele lugar. Passe por essas ruas, venha comigo, chegue no centro da cidade. A minha Bíblia diz que tem uma praça no centro da cidade. No centro da praça tem uma árvore grande. Ela dá 12 frutos. Todos nós vamos comer desse fruto uma vez por mês. Era a árvore que Adão e Eva abandonaram aqui. Os querubins tiveram que cercar ela para eles não comerem mais dela, porque era a árvore da vida. Se prepare, porque a morte não vai te acompanhar até lá. Vou lhe dizer mais, você que está aqui capenga porque está doente, tem uma notícia boa para você. Neste grande dia, que não está demorando, e eu creio que a minha geração não provará a morte. Não falo isso com base na Bíblia, não falo isso com base em estudos, falo isso com base no que creio, no que sinto. Jesus está voltando. Eu faço parte da geração do arrebatamento. E digo mais, se a trombeta tocasse nessa noite, daqui desse lugar só 2 fossem arrebatados, um era eu, quem é o outro? Cadê? Ah, então adora! Ei, fique tranquilo. Quando você chegar lá em cima, os seus olhos vão ver Deus. Você que é cego e nunca pôde ver nada. Você que é paralítico e nunca pôde correr, jogar bola, brincar. Lá no céu você... Aliás, eu acho que nós nem vamos precisar de perna lá no céu. Porque lá no céu somos espírito. Espírito não é alienado a espaço, a atmosfera. Lá nós vamos flutuar. Crê nisso? Cada um de nós vai ter um presente, porque uns vão ser galardoados mais, outros menos.
E aqui sempre ficou a minha mente de criança, quando eu via isso na escola dominical, viajava. E eu lembrava da história de Moody, eu dizia assim, Moody não vai dar conta de carregar a coroa dele. Que ele ganhou 1 milhão de almas, imagina 1 milhão de pedrinhas na cabeça dele. Eu falei, e os outros que não ganharam nada, vai ficar com a cabeça lá, chulé. Aí um dia o Senhor falou, não filho, lá no céu o galardão é dado de outra forma. O que eu vou falar é revelação, você acredita se quer ou não. Sabe como vai ser lá? Eu acredito que cada um vai ter um brilho diferente. Uns vão brilhar como ouro, outros como bronze e outros como a prata. Dado o seu serviço para Deus, você vai ver a pessoa natural, mas ao redor dela uma aura de brilho. Quando você vê alguém brilhando lá como ouro, eu disse, aquele ali trabalhou muito para Jesus Cristo. Alguns vão chegar lá com palmas nas mãos, mas o que interessa mesmo é que todos nós entremos lá. Como dizia o meu amigo Abraão, moço da igreja lá da Vila Tatu comigo, um dia o professor falando na escola dominical, e ele moleque de orelha em pé, ele disse, professor, se a gente chegar lá com essa tarde palma da mão, funciona? O professor falou, funciona. Pastor, professor, o negócio é chegar lá, não interessa de que jeito, o negócio é passar pelo portão e entrar. Ele falou, nem que eu tenha que ser gari lá no céu, eu prefiro ir para lá do que ficar aqui com o anticristo. Ai meu Deus, um pensamento pequenino, mas muito ilustrativo. Queridos, o céu é para você. Eu estou pregando para uma raça de gente que tem os pés colados no chão, mas a mente flutua lá no céu. Estou falando para homens e mulheres que não são mais daqui, estão aqui de passagem. É por isso que ficam aflitos com as coisas do dia. É por isso que são mais sensíveis do que os demais seres humanos, porque já não são mais dessa terra. Somos peregrinos em terra estranha, e estamos cantando o hino que João nos ensinou lá no Apocalipse: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está gostando do passeio? Está gostando? Quem está gostando do passeio? Agora eu peço para os teólogos, os anéis de formatura e os intelectuais fecharem o ouvido para não pecar. Eu quero convidar só os loucos para vir num lugar especial no céu. Vem, eu quero convidar você para vir visitar uma fazenda que tem no céu. Ai Deus. Uma fazenda de cavalos, um aras. Pastor Marco, está na Bíblia. E são cavalos de fogo ainda. Só pentecostal vai poder ficar perto deles. Quem é pentecostal aí, grita! Fala pra mim que não tem o chato. Vai, coisinha ruim. Não acredita em nada, eu não sei que raio de crente você é. Sabe o que eu fico bravo, irmão? Eu fico bravo com essa raça do século 21. Essa raça de pentecostais que são Judas Iscariotes do Pentecoste. É gente que fala que crê, fala que acredita, mas que quando ouve alguém falar, diz, não, isso é meninice, não, isso aí é extremismo. Está falando em muito anjo. Vá catar coquinho lá na descida da rua 4. Eu quero aqui é falar para aqueles que querem uma experiência com Deus, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor reservou para aqueles que o amam. Levante a mão direita para cima. Coloque nas costas do seu irmão, faz um carinho nele. Tem muitas coisas que eu quero fazer quando chegar no céu, e algumas delas são meio abusadas. A primeira coisa, eu vou olhar para Jesus e falar, Jesus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, eu quero encontrar Adão, irmão. Eu sou sincero. E eu quero perguntar para ele, o que eu tenho a ver com ele? Ai, Jesus. Aleluia. Isso é liberdade, isso é coisa bonita, é gostosa. Depois que eu ver Adão e ter uma séria conversa com ele, é claro que eu já vou ter visto Jesus, dado um beijo nele. Quero encontrar um camarada na Bíblia que eu sou fã dele, profeta Abacuque. E quero dizer para ele assim, muito obrigado por ter orado, porque a sua oração alcançou os meus dias. A oração dele, você se lembra? Aviva, ó Senhor, a tua obra.
no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Eu quero dar um beijo em Abacuque. Quero dizer a ele, obrigado por ter orado, companheiro, obrigado. Depois de ver Abacuque, eu vou dar uma volta naquela praça, porque tem duas pessoas lá me esperando há muito tempo. Um é meu velho pai, que aceitou Jesus 1 minuto antes de morrer. Estava em coma. Eu briguei com a morte por 40 minutos por causa do meu pai. A morte não aguentou a briga. Saiu de perto, eu fui no ouvido dele, falei do amor de Cristo para ele. Ele estava em coma, não podia esboçar reação, mas os olhos não conseguiram suportar e uma lágrima desceu. A boca travada com dificuldade. Saí do quarto, quando voltei, um sorriso nos lábios e ele partiu. Não vejo a hora de dar um abraço no seu velho Zico e dizer para ele, viu? O céu era real. E quero dar um abraço naquele que deve estar segurando na mão dele, me esperando, que é um filhinho que Jesus me levou embora. Tenho certeza que ele está lá me esperando, e quando eu ver ele, eu vou dizer assim, olha, quando você veio para cá, deixou um vazio muito grande lá embaixo, mas o papai do céu cuidou de mim, cuidou de você aqui, agora ninguém mais nos separa. Eu quero dizer para você que o céu é a possibilidade de nós nos encontrarmos com aqueles que já foram. A nossa fé é uma fé que transcende. O cristianismo é a única fé do mundo que reflete para a eternidade. A morte não é nossa inimiga. A morte é apenas uma vírgula para nos encontrarmos daqui a pouco lá. Eu quero que você que está sofrendo, está melancólico, está com o coração vazio por causa daqueles que foram, ei, fiquem tranquilos, estão te esperando lá em cima. E o dia que a gente se encontrar vai ser a maior festa. Eu quero passar uns 5.000 anos cantando e dançando, adorando, glorificando ao Rei. Quem vai me acompanhar nessa adoração, faça! Tem um rio que corta essa praça. Eu queria que você andasse comigo do lado da margem dele. Me acompanha. Vamos ver onde é que ele nasce. Ele é diferente dos outros rios que você conhece. Ele não nasce da terra. Ele não nasce de uma montanha. Olha para cima e você vai ver de onde é que ele nasce. Tem algo brilhando, parecendo o sol, mas não é o sol. É um trono. O sustento do trono são querubins que seguram o trono nos ombros. Em cima do trono, seres com 6 asas voando e cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Sentado no trono está alguém que sempre nos amou. Debaixo dos querubins existem brasas de fogo. Eu acho que são essas brasas que caem em cima de nós quando a gente salta. Por isso que eu peço para Deus. Algumas pessoas um dia desses questionaram a minha oração quando eu peço para Jesus mandar os serafins. Fui questionado de forma teológica e enfrentei com muito carinho a minha filosofia. Ninguém pode dizer que a oração que eu faço não é real, porque a única manifestação dos serafins na Bíblia é Isaías 6. E em Isaías 6 eles estão diante do Senhor, e após uma ordem eles pegam uma brasa diante do trono de Deus e vêm na terra tocar a boca de Isaías. Então ninguém pode dizer que o que eu falo, que o que eu oro não é real. Porque eles podem tocar nas brasas? Porque são anjos de fogo. Por ficarem muito perto diante de Deus. Em Hebreus 12 diz que Deus é um fogo consumidor. A glória de Deus impregnou os serafins. Por isso eles têm intimidade de pegar as brasas no altar. Está entendendo isso? Mas agora debaixo das brasas eu quero que você veja a nascente do rio. Ele não sai do nada, o rio sai do próprio Deus. Um rio de águas cristalinas. E o que eu acho mais lindo é que aprove a Deus no século 21 pegar esse rio que está parado lá no céu
e abrir uma vertente dele para a terra. E de vez em quando o Senhor resolve pingar sobre nós um pouquinho daquelas águas. E essas águas são representadas aqui pelo seu Espírito Santo. Crê nisso? Fica de pé comigo adorando a Deus. Cadê aquele hino? Existe um rio. Cadê a cantora? É por isso que eu sou crente. É por isso e por outras coisas que eu glorifico e pulo. Porque o céu é real. E você não é candidato ao céu, você é eleito ao céu. Eu não consigo olhar aqui e ver pessoas que não vão para lá. Não, eu olho para você e acredito que você vai chegar lá. Pastor, mas está difícil. Eu não sou o melhor crente, eu tenho meus defeitos. Eu posso te explicar como é que vai ser, usando uma ilustração da Bíblia. Quando o mar vermelho se abriu, pegue na mão do seu irmão. Quando o mar vermelho se abriu, haviam guerreiros em Israel, homens que trabalhavam no serviço pesado do Egito, gente que tinha robustez, tinha corpo, tinha saúde. E esses, quando viram o mar se abrir, foram os primeiros a chegar do outro lado. Só que dá uma olhadinha para trás, tinha gente que não tinha carro, cavalo, jumento, camelo, tinha velhos, tinha gente paralítica, tinha filhos que arrastavam seus pais em macas. E o que me emociona em Deus é isso, que o Senhor segurou o mar aberto, soprando sobre ele, até que o mais fraco chegasse do outro lado. O mais fraco entre nós essa noite é mais poderoso do que o inferno de Satanás inteiro alojado. Não me interessa o que ele disse, a palavra final é do Senhor. E você vai ouvir a palavra: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ei, preciso terminar. Para terminar é rápido. Eu só falei sobre 3 dimensões: a dimensão do espírito do homem, do espírito do diabo e do espírito de Deus. O que é a 4ª dimensão? É aqui que se dá o que Paulo disse: é aqui que os olhos veem aquilo que ninguém vê, é aqui que o ouvido ouve aquilo que ninguém ouve. Porque quando o homem natural desenvolve o seu espírito, treina o seu espírito a tocar o sobrenatural, quer seja do bem, quer seja do mal, coisas acontecem. O que acontece quando uma pessoa do Nordeste do Brasil, lá de Salvador, pega um violão, cruza a perna, senta num banquinho e começa a tocar uma música que Tim Maia gravou, que Sandra Sá gravaram, que eles tinham extensão de voz, cantavam muito bonito, só que eles não venderam nem 100 mil cópias, com toda a parafernália de instrumento. Aí vai esse baiano, cruza as pernas, pega um violãozinho, começa a tocar, e numa semana vende 1 milhão de cópias da mesma música. Isso é normal? Não. E ele mesmo deu entrevista dizendo por quê. Porque todos os dias ele sacrifica a um Exu. A cabeça dele é feita não sei em que terreiro. Está ouvindo? Quando você vê homens naturais explodirem da noite para o dia em conhecimento, em fama e tudo mais, tem um preço. Eles renderam ao diabo aquilo que era deles, fizeram um pacto, e por isso venceram por um certo tempo. Quando o espírito do diabo encontra um homem disposto, nasce um Chico Xavier, nasce um Dr. Fritz,
São homens naturais que fazem coisas anormais. Quando o espírito do diabo toca o corpo de uma mulher, como daquela gaúcha que tem programa na TV, da noite para o dia, ela é bonita sim, mas lá tem mulheres muito mais bonitas do que ela. Ela acaba recebendo fama, glória. Por quê? Porque pessoas souberam sacrificar, tocaram o sobrenatural do mal. Agora isso é opcional, porque quando o homem resolve tocar o sobrenatural do bem, quando o Espírito de Deus encontra um menino que é descendente dos judeus, que mudou para o Canadá, que era gago, faz um pacto com ele, o menino se entrega. Num dia o menino está sentado na cama da beliche, e quando pula da beliche diz assim: Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Aí nasce um Benihim. Aí você pega uma baixinha lá do Rio de Janeiro, desse tamanhozinho assim, ela fica toda feliz porque ela fala que parece comigo. Quando pega aquela vozinha dela e começa a cantar: Deus não rejeita a oração. Explode tudo, por quê? Porque se o diabo tem os seus adeptos, o Senhor tem os seus. Só que há uma diferença. O diabo só tem cavalos para usar. Só cavalos. E cavalo só sabe dar coice. O meu senhor não usa cavalos, mas ele é apaixonado por usar ovelhas. Está entendendo isso? Feche seus olhos. Eu quero saber quantos nessa noite gostariam de fazer um pacto com Deus, render o seu espírito ao Espírito de Deus e dizer: me transforma, me levanta como um guerreiro da luz, me molda nos moldes de um profeta, de um apóstolo, de uma missionária, de um cantor, alguém que venha fazer a diferença. Se eu tenho alguém com desejo disso, eu espero você sair daí e vir correndo e ficar em pé aqui perto de mim, porque tudo é possível nessa noite. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é isto que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Uma unção de glória que projete a vida deles no seu reino. Eu quero guerreiros inflamados essa noite. Senhor, vai queimando aquilo que não presta e vai depositando dentro deles a sua unção. Enche, 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 enche. Coloca sapato de fogo nos pés, coloca o capacete da salvação na cabeça, coloca a couraça da justiça e enche eles de poder. Já! Toca o céu, feche os seus olhos, toque a mão de Deus, toque a mão do Espírito Santo, grita por Ele, pede, chama, fala para Ele: eu quero mudança, eu não quero ser o mesmo. Diga para Ele: eu quero produzir para o seu reino. Diga: eu quero crescer. Diga a Ele: eu quero mais, 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 mais. Eu quero que você encontre uma pessoa e fique cara a cara com ela, mas não toque nela. Fique com as mãos sobre ela.
Ora malassuri candarai. Levante as duas mãos. Olhe para o seu irmão, olhe para ele. Diga: eu toquei o coração de Deus hoje. Estou entrando em uma nova dimensão. Uma dimensão de milagres, de comunhão, de intimidade. A partir de hoje, não vou brincar mais de ser crente. Pelo contrário, vou levar a vida a sério. Eu creio tanto que recebi algo novo hoje, que eu vou tocar em você. E quando eu tocar em você, vai receber unção, cura, batismo, poder. E não vai ter que pedir oração para mais ninguém hoje. Crê nisso? Chacoalhe a sua mão em cima da pessoa. Cadê o conjunto preparado para cantar de novo essa música? Quando eu terminar de dizer, quando eu falar já, você vai pôr as mãos em cima da pessoa e vai abraçar ela. Em nome de Jesus Cristo. Receba uma unção de maravilha na palma das suas mãos. Agora já! Quem pode aplaudir e pular? Adore ao Senhor! Amém? Pegue na mão do seu irmão. Vamos terminar agora. Coisa linda. Que unção. Que unção de Deus. Sai da frente, Satanás. Levante as duas mãos. Como profeta de Deus, muito feliz essa noite, eu profetizo bênçãos sobre a sua casa. Eu abençoo seus filhos. Eu abençoo seus pais. Eu abençoo seus netos. Abençoo seus avós, os seus bisnetos, os seus bisavós. Se tiver tataranetos e tataravós. Eu abençoo o leito matrimonial da sua casa. Profetizo uma muralha de fogo ao redor do seu casamento. E nada nem ninguém vai separar aquilo que Deus uniu. Profetizo que aquele que foi já está voltando. Profetizo que o filho e a filha que não estão na casa de Deus antes do Natal estarão cantando no grupo de louvor da igreja. Profetizo que se ainda não veio a bênção da prosperidade, se prepare, porque virá abundante. Terás uma casa própria para morar, terás um carro para andar, viverás uma vida digna na terra, porque o Senhor fez a terra para você habitar nela e dominá-la. Se 11.000 demônios se levantarem contra ti, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Quem crê nisso, feche a sua mão, deposita no peito e glorifique a Deus.